gravar. Aí foi. Aí, bora. Agora vai dar certo. Então, a gente falou de como que calcula a frequência quando o ritmo ele é regular. E aí, agora, quando ele é irregular, o intervalo RR, ele é irregular. Então, não dá para você fazer as regrinhas, as continhas. O que você tem que fazer é pegar o D2 longo, que ele dura 10 segundos, contar o número de QRS que tem nesse D2 longo e fazer vezes 6. Então, o D2 longo é 10 segundos. Aqui, nesse exemplo, tem 19 batidas. Aí você faz vezes 6 para dar 1 minuto, né? 10 segundos vezes 6, 60 segundos, para dar a frequência em 1 minuto, que é 114 batimentos. Deixa eu colocar a tela cheia. Aí aqui nesse exemplo, o ritmo nesse exemplo aqui, ele é regular. E aí eu posso fazer, por exemplo, a regra do start, 300, 150, 100. Aí vamos pegar aqui em D3, aqui embaixo, ó, esse terceiro batimento. Em D3, ele tá bem no prumo do risquinho grosso. Então, fica start, 300, 150, 100, um pouquinho menos que 100. Certo? É uma estimativa. Se quiser fazer certinho, é 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, ou 300 dividido pelo número de quadradões. Então, com isso, a gente falou mais ou menos da sistematização de avaliação do elétron, e vamos para as alterações. A gente tem esses grupos para ver: sobrecarga, bloqueio de ramo, BRAD, taquiarritmia e isquemia. Primeiro, as sobrecargas. Tem as sobrecargas das 4 câmaras. Vamos começar com os átrios. Primeiro, o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, então lembra lá da composição da onda P? A onda P ela é composta primeiro da despolarização do átrio direito, porque é lá nele que tem o nó sinusal, e depois do átrio esquerdo. Então, elas são essa intersecção. Se eu tiver uma sobrecarga do átrio esquerdo, eu vou ter um efeito de duração, porque o átrio esquerdo ele é o segundo componente da onda P, ele vai ficar atrasado, porque ele está com sobrecarga, então eu vou desviar ele nesse sentido assim. Então, ele vai ficar mais largo. Lembra que a largura, o horizontal no elétron, ele é o tempo. Então, é um efeito de duração. Eu tenho a onda P mitrale, que é justamente isso, é essa corcovinha que forma. E também tenho que calcular o índice de Morris para falar que é uma sobrecarga de átrio esquerdo. Então, vamos ver. Nessa primeira figurinha à esquerda é o normal. Então, em D2, que é aquela derivação mais top para ver a atividade elétrica cardíaca, você tem a onda P nessa configuração. Em V1, pode ser normal você ter essa onda P isodifásica. Então, a primeira parte é o átrio direito, que é positivo, e a negativa seria o átrio esquerdo. Esse é o normal. E o átrio esquerdo com a sobrecarga. Eu vou ter em D2 essa corcova aqui, esse efeito de duração, porque o esquerdo ele está com sobrecarga, ele está desviado. Já em V1 é o tal do índice de Morris. O que é o índice de Morris? A porção negativa da onda P, que corresponde ao átrio esquerdo, vai estar com uma área de mais de um quadradinho de área. Então, eu alargo, eu aumento o tamanho dessa parte, dessa deflexão negativa. Isso é sobrecarga de átrio esquerdo, então. E o átrio direito? Então, volta lá no que é a onda P normal para entender o conceito. Onda P normal, quem despolariza primeiro lá dentro da onda P é o átrio direito. Então, se ele tiver com a sobrecarga, ele vai puxar a minha onda P para cima, ele vai ter um efeito de amplitude, que é a onda P pulmonale. É uma onda P que dura, lembra que o parâmetro é 2,5 por 2,5? Então, no átrio direito com sobrecarga, ela vai ter uma altura, uma amplitude além de 2,5 quadradinho. Já para o átrio esquerdo, vai ser o efeito duração, além de 2,5 quadradinhos. Então, onda P pulmonar é a P grandona, alta. E existe um sinal indireto de sobrecarga de átrio direito, que é o sinal de Penhallosa-Tranquese, que significa, indiretamente, o átrio direito aumentado, porque ele cresceu tanto que ele começa
a bloquear o QRS do ventrículo. E aí, a maneira que isso é mostrada no eletro é uma mudança abrupta do eixo, da polaridade do QRS de V1 para V2. Então, você vê que V1, o QRS, ele estava positivo, peronomútil. Mas aí, em V2, ele foi lá e saltou bastante, ele começou a se tornar muito positivo. Então, isso é penhalose tranquese, porque de V1 para V2, eu estou caminhando em direção mais ao septo do ventrículo, né? Então, eu estou fugindo dessa direção do átrio direito, que está grandão. Então, por isso eu saltei do nada um QRS não tão positivo para um QRS super positivo. Então, essas foram as sobrecargas dos átrios isoladamente. Pode existir sobrecarga biatrial, que aí eu combino os dois fatores. Então, para o átrio esquerdo, eu tenho o índice de Morris positivo. Olha aqui em V1. Em V1 tem uma deflexão positiva e olha o tamanho dessa onda negativa aqui que compõe a onda P. Com certeza tem mais de um quadradinho aqui dentro dessa parte negativa. Então, esse é índice de Morris positivo. É importante saber índice de Morris. E a parte do átrio direito vai ser o efeito amplitude. Olha nas outras derivações o tamanho a altura, né, dessa onda P. Então, na biatrial, você combina esses dois aspectos. Beleza, átrios. Agora, ventrículo. Primeiro, ventrículo esquerdo. É uma dica, assim, mais visual para você suspeitar de sobrecarga de ventrículo esquerdo, é você ver uns QRS gigantescos, assim, super compridos. Isso você já pode começar a suspeitar que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas para você falar realmente, existem critérios. E aí, assim, na prática, você pode usar ou adotar um critério e usar sempre ele, mas costuma-se fazer todos os critérios juntos, porque não necessariamente se um deu positivo, todos vão dar positivo, então eles costumam fazer todos. Aí tem o Sokolov-Lyon, o Cornell e o Home-Hilt-Estes. Home-Hilt-Estes, depois eu coloquei a tabela, mas ele é uma tabela assim que a gente não precisa decorar. Se ele quiser que calcule, ele vai dar essa tabela, mas eu duvido também. Então, saber que existe é bom, só para isso. Mas os que a gente precisa saber realmente é o Sokolov, Lyon e o Cornell. O primeiro Sokolov-Lyon, ele vai fazer uma somatória do R de V5 ou V6, o R maior, então ou de V5 ou de V6, o que for maior. Você vai somar essa onda R com o S de V1. Então, S de V1 com R ou de V5 ou de V6, o maior. Se tiver maior que 35, mais que 35 quadradinhos, aí você fala que tem uma sobrecarga do ventrículo esquerdo por Sokolov-Lyon. E o Cornell? Cornell usa o AVL, o R de AVL, e o S de V3. Para mulher acima de 20, para homem acima de 28, fala que é sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, aqui vamos fazer esse exemplo aqui da esquerda, esse eletro rosadinho aqui da esquerda. Por Sokolov-Lyon, vamos pegar o S de V1, o S de V1 tem 5, 10, deve ter uns 14, não sei, e o R de V5 ou V6, o V5 ele tá maior, né? Então, aqui tem 5, 10, 15, 20, já tem uns 25, mais 14, ou seja, já deu mais que 35, é positivo por Sokolov-Lyon. E o Cornell é o R de AVL, que é esse grandão aqui, então já dá uns 5, 10, 15 mais ou menos, junto com o S de V3. O S de V3 ele tá grandão também, 5, 10, 15, então já deu mais do que 20 ou 28 para homem. Para qualquer um dos sexos vai estar com sobrecarga. E o Home-Hilt-Estes é isso daqui. É essa tabela aqui. Não precisa decorar, saber só que existem os critérios, que eu vou ter a sobrecarga se a pontuação for maior que 5, e cada um desses parâmetros tem pontuação diferente.
Então, uma das coisas importantes é o tal do padrão strain. O que é o strain? O strain é um infra de ST com inversão da onda T. No caso do ventrículo esquerdo, que é o que a gente está falando agora, esse padrão strain ele vai ser no ventrículo, na localização das derivações que vem mais o ventrículo esquerdo, que seria o quê? V5, V6. Já a gente vai ver já o ventrículo direito também vai ser um critério padrão strain, só que de VD. Então, V1, V2 vão apresentar um strain. Mais critérios de Home-Hilt estes. O índice de Morris, amplitude do QRS, desvio do eixo para a esquerda, o tempo de ativação ventricular. O tempo de ativação ventricular ele é do início do QRS até o pico da onda R, maior do que 40 segundos. E vão ser mais ou menos esses os critérios, tá? Só para saber. Beleza, falamos do ventrículo esquerdo, agora com relação ao ventrículo direito. O ventrículo direito ele é menos sistematizado, digamos assim, não tem aqueles critérios todos de pontuação bonitinho. Ele é mais regaçado. Como que você suspeita de sobrecarga de ventrículo direito? O eixo ele vai estar desviado para a direita e para cima, então está desviado para a direita. Por quê? D1 está negativo e o AVF ele está positivo, então está no quadrante inferior à direita, né? Lembra da rosa dos ventos. Está desviado um pouco para cima por causa da amplitude do V1, e eu vou ter o tal do padrão strain de VD. Então, é o infra do ST, que é esse aqui na bolinha, o infra do ST com inversão de onda T. Lembrar que o normal, o esperado, é que sempre a onda T seja da mesma polaridade que for o QRS. Mas aqui, então, eu tenho essa inversão, essa alteração secundária de repolarização, que junto com o infra forma o padrão strain. Para ventrículo direito, vai aparecer strain nas derivações que vêm no ventrículo direito. Então, V1, V2, V3. Lembra que para o esquerdo, vai ser nas derivações V5, V6, que vem no ventrículo esquerdo. E o biventricular, para terminar essa parte, é o fenômeno, é meio difícil ver isso, definir isso na prática, porque muitas vezes, que nem esses desvios de eixo, um desvia para a esquerda, outro para a direita, eles podem se anular e não estar desviado para lugar nenhum, entendeu? Então, é difícil ter esse diagnóstico de verdade, assim, na prática, mas é descrito esse tal de fenômeno de Katz-Wachtel. O fenômeno de Katz-Wachtel são justamente essas ondas, esses complexos QRS, que tem tanto muito R quanto muito S nas derivações pré-cordiais. Isso indica que os dois ventrículos estão com sobrecarga. Aí, vamos fazer esse daqui rapidinho. O que vocês acham que pode ser? Falem comigo. Ninguém? Gente, ó, as opções, então, ele está dando sempre opção sobrecarga de átrio, de ventrículo, né? Então, vamos ver o átrio. O átrio, primeiro o átrio esquerdo. Como que é a sobrecarga de átrio esquerdo? É a onda P, que vai ter aquela corcova, e o índice de Morris. A gente vê isso em algum lugar? O V1 não tem índice de Morris, não tem corcova em nenhum lugar. O que você vê é sobrecarga de átrio direito, é o efeito da amplitude. Você vê, por exemplo, em D2, olha o tamanho, olha o comprimento aí dessa onda P, tem mais que 2,5 quadradinho. Então, seria uma sobrecarga de átrio direito. E com relação ao ventrículo, tem sobrecarga? Tem. Vai ter uma sobrecarga aqui de ventrículo direito também. Então, câmaras direitas estão acometidas, porque eu tenho um desvio do eixo para a direita, ó, D1 está negativo e a VF está positivo.
E também eu tenho o padrão strain em derivações precordiais à direita, V1, V2, V3, tem todo esse padrão strain aqui. Então, a alternativa é a letra D, sobrecarga de átrio e de ventrículo direito. Vocês têm dúvida? Eu acho que Tudo não, viu? Então tá bom. Agora, bloqueio de ramo. Esse é rapidinho. Lembrar que bloqueio de ramo, direita e esquerda, eles vão alterar o QRS e ele vai ficar alargado. A largura normal do QRS é até 3 quadradinhos. Nos bloqueios de ramo, eles vão estar a mais de 3 quadradinhos de largura. E aí, você sempre olha de maneira prática para V1 no bloqueio de ramo direita, que é aquela regra da seta do capa, né? Então, para virar para a direita, você dá a seta para cima. Então, o QRS está alargado mais que 3 quadradinhos, e em V1, o eixo do QRS está positivo. Então, é esse aspecto que você tem que gravar. Bloqueio de ramo, QRS está alargado mais que 3 quadradinhos. O direito, V1 está positivo. E o esquerdo, ele também está com o QRS alargado, mais que 3 quadradinhos, só que V1, para dar a seta para virar para a esquerda, vai a seta para baixo, então V1, a polaridade do QRS está predominantemente negativa. É isso que precisa saber para você desconfiar. Lembrar que bloqueio de ramo direito pode ser visto em pessoas normais. Já o bloqueio de ramo esquerdo, não. Ele é sempre preocupante, ele sempre está associado a uma maior mortalidade. Além dos clássicos, né, bloqueio de ramo direito e esquerdo, existem os bloqueios divisionais, que é o BDAS e o BDPI. Primeiro, o BDAS é o bloqueio divisional antero-superior, que é uma subdivisão do ramo esquerdo. Como que funciona nesses casos? Nesses casos de BDAS e BDPI, o QRS ele não vai estar alargado, ele vai ter até 3 quadradinhos, não está alargado. Como que você suspeita do BDAS? Nesse caso de BDAS, o eixo ele vai estar desviado para a esquerda, então o D1 ele está positivo, o AVF ele está negativo e o D2 ele está negativo, então o eixo está desviado para a esquerda. E além disso, além do eixo desviado, para você falar que tem BDAS, você vê D2 e D3. O S de D3, ele é maior, bem maior do que o S de D2. Então, fechou BDAS. BDAS, eixo desviado para a esquerda e o S de D3 é maior do que o S de D2. Aí é a direita, né, gente? Eu falei esquerda, desculpa. O eixo está desviado para direita. Direita. O D1 está positivo, o AVF está negativo. Então, está para cima, naquele quadrante superior à direita, tá certo? Não, à esquerda. Calma, gay. É que eu anotei, tô falando o inverso do que eu anotei. A nossa direita é a esquerda, então é desviado para a esquerda. Desviado para a esquerda. Eu falei certo, eu anotei errado, enfim. Se D1 está positivo e a VF está negativo, está no quadrante superior à esquerda. Aí o D2, ele está negativo, ele realmente está desviado para a esquerda. Então, BDAS desviado para a esquerda e o S de D3 maior do que o S de D2. Beleza, esse é o BDAS. Só que eu posso ter na doença de Chagas, isso é importante saber, eu acho que é bem importante saber, que na doença de Chagas, quando eu tenho acometimento do coração, um padrão de bloqueio comum, relativamente comum, é você associar o BDAS com o bloqueio do ramo direito. Então, eu junto os dois fatores. E aí, o bloqueio de ramo direito, então, o QRS vai estar alargado, em V1 vai estar positivo, e eu também tenho o critério de BDAS. Esse é o característico do Chagas. E o BDPI?
No BDPI, a gente vai ter um QRS estreito também, assim como no BDAS. O eixo ele vai estar desviado também. Aqui em D1 ele está negativo e em AVF ele está positivo, então ele está desviado para a direita. Lembra que BDAS é a esquerda. Desculpa pela confusão, de novo. BDPI é eixo para a direita, desviado. E aí, no BDPI, eu olho não para o S, né? Eu olho para o R. Então, o R do D3 está maior do que o R do D2. Certo, gente? Beleza, falamos dos bloqueios. Agora as bradiarritmias. Bradiarritmias. Tem doença do nó sinusal e tem bloqueio átrio-ventricular. Doença do nó sinusal, bradicardia sinusal, escapes, pausa sinusal, bloqueio sinoatrial, síndrome bradi e TAC. E os BAVs, os bloqueio átrio-ventriculares, que tem os diferentes graus, então, que a gente vai falar. Primeiro, esse de cima aí vai ser para a gente a bradicardia sinusal. Na bradicardia sinusal, é um ritmo sinusal, que é aqueles critérios que a gente já viu, onda P, sempre positivo em D1, D2, AVF, sempre mesomorfologia na mesma derivação e sempre antes do QRS tem uma onda P. E é sinusal e é uma bradicardia. Então, a única coisa de alterado é a frequência cardíaca abaixo de 50. É um eletronormal com esse porém aí. É a bradicardia sinusal. E o escape? O escape é um batimento, diferentemente da extrasístole, o escape ele é um batimento que vem de maneira retardada. Então, é um batimento que veio atrasado. Aqui no exemplo, aqui, nesse do meio, a gente está vendo PQRS, T, PQRS, T, PQRS, T. Aí, você nota que o intervalo RR, ele vinha de um jeito, só que aí eu atraso. A onda P sinusal, ela não vem, ela demora para acontecer. Por isso, um outro foco ectópico dentro do átrio, ele vai lá e lança um estímulo, porque esse nó sinusal, ele esqueceu, ele ficou retardado em mandar o estímulo. Então, você vê que essa morfologia de onda P não é sinusal, é diferente das anteriores. Então, é um escape atrial, porque quem mandou o estímulo atrasado, porque o sinusal falhou, foi dentro do átrio, porque gerou uma onda P, só que é diferente das outras, então não é uma P sinusal. E o escape juncional também é um batimento de suplência que veio retardado, só que ele não tem onda P, porque ele foi gerado no nó AV. Então, até então, aqui nesse daqui do meio, o RR ele estava menor, tinha P, QRST, P, QRST, aí era para ter vindo uma onda P mais próxima aqui, só que ela não existiu, ela demorou, o nosso sinusal esqueceu de mandar, e quem assumiu o ritmo foi o nó AV, então não teve onda P, e aí eu já não, agora tem 10 minutos de novo para terminar a reunião. Então, o escape juncional é isso, não tem onda P. E o QRS, ele tá estreito também. E o escape ventricular? É quando quem assume o ritmo, porque o sinusal esqueceu, é uma célula do ventrículo. Então, não forma onda P. E, no caso do ventricular, o QRS é alargado. Grava que, assim, de maneira geral, tudo que alarga o QRS tem origem do ventrículo, e se o QRS está estreito, é supraventricular. Isso assim, no geralzão, grava isso. Então, escape ventricular é isso, é um batimento que demorou para acontecer, e aí quem assumiu foi o ventrículo. Como que eu sei? O QRS está alargado. E o conceito de bloqueio sinoatrial e a pausa sinusal. A diferença deles é mais ou menos a duração.
Porque na pausa sinusal eu tinha um intervalo RR, não teve um estímulo normal próximo, e essa pausa, esse período que ficou sem bater o coração, é maior do que 2 vezes o intervalo RR normal anterior. Então, você vê que é bem compridona na pausa sinusal. E o bloqueio sinoatrial? O bloqueio sinoatrial é o mesmo princípio, só que esse período de pausa entre os batimentos, ele é menor do que 2 vezes o valor do intervalo RR regular que vinha antes, certo? Então, esse tamanho aqui de pausa é menor do que 2 vezes o intervalo RR. Essa é a diferença. E o último aqui, a BRAD-TAC, que é bem intuitivo. Então, eu tenho um período de pausa sinusal, de BRAD, e aí depois tem a TAC compensatória. Então, síndrome BRAD-TAC. E agora, os bloqueios, os BAVs, né, os bloqueios atrioventriculares. BAV de primeiro grau, ele vai ser um PR, você sempre olha para o PR. Lembra que é o PR? É o segmento PR. Então, tem a onda P, eu gravei assim, né? A onda P é 2,5 por 2,5. O segmento PR, ele vem logo em seguida. Então, é do final da onda P até o início do QRS. Ele não tem onda dentro, né? Um segmento, é só a linha reta, lembra dessa definição. E ele também tem que ter 2,5. Então, se você sabe os valores da onda P, 2,5 por 2,5, só acrescenta 2,5 mais para frente, você lembra o PR. Já o QRS é 3 quadradinhos. Então guarda esse parâmetro aí. O PR, então, no caso do BAV de primeiro grau, ele está alargado, e ele está um alargado fixo. É que assim, tem o segmento PR e tem o intervalo PR. Aqui, para a gente calcular no BAV, o segmento, ele é a linha sem onda. E o intervalo, eu conto a onda P. Então, eu vou fazer o 2,5, que é a duração da onda P, com o 2,5 do segmento. 2,5 do segmento mais 2,5 da onda, ficou 5 quadradinhos, certo? E aí, os 5 quadradinhos em milissegundos fica 200 milissegundos. Então, para os BAVs, você considera o intervalo, na verdade. E aí, esse intervalo vai estar fixo, aumentado no BAV de primeiro grau. No BAV de segundo grau, eu divido segundo grau, o MOBITS 1 e o MOBITS 2. Aí que tem diferença, por quê? BAV de primeiro grau e o de segundo grau, MOBITS 1, eles não indicam um marca-passo, eles são mais benignos. Do MOBITS 2 para frente, aí já indica marca-passo, isso é importante saber. Como que é o BAV segundo grau, MOBITS 1? O intervalo PR, ele é progressivamente aumentado. Então, ele vinha de um tamanho, vai aumentando, aumentando, até que bloqueia. Aí, depois volta pequenininho, vai aumentando, aumentando, até que bloqueia. Então, é o segundo grau MOBITS 1. E o segundo grau MOBITS 2? No MOBITS 2, eu tenho um bloqueio que vem sem aviso prévio. O PR, o intervalo PR, ele é fixo, e do nada uma onda P é bloqueada, que é aqui nesse exemplo aqui, tinha um P, QRS, T, aí veio um P aqui que não conduziu, foi bloqueado. Então, do nada, não tem nenhum padrão, ele foi lá e bloqueou. Com relação ao MOBITS 2, tem a divisão de BAV 2 para 1 e os bloqueios avançados, que é quando eu tenho proporções. Então, no BAV 2 para 1, um estímulo passa, outro não passa. Uma P é bloqueada, outra P conduz, entendeu? Então, vai de acordo com o padrão, esses bloqueios avançados. E o BAV de terceiro grau, que é o BAV total, também indica marca-passo, ele é caracterizado por um RR regular e um PP regular. Ou seja, o ventrículo está batendo sempre do mesmo jeito,
a onda P está sendo formada sempre do mesmo jeito. Até aí tudo bem, mas o problema é que um não tem nada a ver com o outro, entendeu? Então, essas P's, elas não estão conduzindo, não são elas que estão mandando o ventrículo bater, então é uma total dissociação. Eu tenho muito mais ondas P's do que complexo QRS, e esses intervalos, eles vão ser sempre fixos, essa é a característica. Certo, gente? Então, as bradiarritmias era isso, é mais tranquilo. E as taquiarritmias? As taquiarritmias, então, é quando eu tenho a frequência cardíaca acima de 100. E aí tem 3 mecanismos que podem deflagrar as taquiarritmias. A reentrada é o principal, que é quando acontece um curto-circuito lá nas células de condução, e aí elas começam a disparar loucamente. Tem o automatismo aumentado e também tem a atividade deflagrada, isso é mais conceitual. Então, as taquiarritmias, elas podem ser supraventriculares ou ventriculares. E aí vale aquela regra que eu tinha falado para vocês já. Assim, no geral, isso é uma verdade. Sempre que o QRS estiver estreito, é supraventricular e ponto final. Já as ventriculares, o QRS vai estar alargado. No entanto, não é todo QRS alargado que é só ventricular. Existe uma pequena porcentagem de QRS alargado que pode ser supraventricular com aberrância. E existem os critérios que chama critérios de Brugada. O critério de Brugada, ele consegue falar para a gente se aquele QRS alargado se trata realmente de uma TAC ventricular, que é a grande maioria dos casos, ou se é uma supraventricular com aberrância. Mas no contexto da emergência, você acaba nem usando direito esses critérios de Brugada, porque eles dão trabalho para fazer, a gente não é obrigado a saber decorado, se ele quiser cobrar na prova. Ele que lute, ele que coloque a tabela lá para gente. E então, na emergência, por conta dessa dificuldade, se você vir um QRS alargado, você pode tratar como ventricular, de origem ventricular, que também você não está errado, entendeu? Nesse contexto. Mas, no geral, guarda isso. Se é supraventricular, QRS estreito, menor que 3 quadradinhos. Se é ventricular, QRS está alargado acima de 3 quadradinhos. E aí tem ataque sinusal. Ataque sinusal é um ritmo sinusal, então aquela onda P que a gente já sabe, tudo bonitinha, só que eu tenho uma taquicardia, então a frequência está aumentada, mas a configuração tá normal. Ataque atrial é quando a origem dessa onda P não é lá do nosso sinusal. Então, eu não tenho os critérios de ritmo sinusal. Pode ser multifocal, quando cada onda P é de um jeito, porque cada hora é um lugar lá dentro do átrio que está mandando fazer o estímulo, ou pode ser unifocal, quando é sempre uma célula específica, um grupo de células específicas que não é do nosso sinusal, sempre eles que estão fazendo onda P, que é diferente do sinusal. E aí, é que assim, nesse exemplo aqui, eu coloquei a foto de uma tirinha de uma derivação só, né? Aí, para você saber, você tem que comparar com as outras derivações. De novo, tem menos de 1 minuto agora. Vou parar aqui, tá, Rafa? Tá.